Shalom a todos os irmãos no grupo e todos também que vai escutar esse estudo, que é um estudo bastante polêmico, irmão. É um estudo que muitos não gostam, né, de falar sobre eles, ou não quer, né, porque acha isso daí difícil de se lidar. E esse assunto que hoje vai ser colocado diante de estudo vai ser isso aqui, ó. Línguas estranhas, falso ou verdadeiro, né? Falso ou verdadeiro. Mas vamos fazer, né, a leitura em Atos dos Emissários, capítulo 2, do verso 1 em diante. Está escrito assim: cumpridos-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do chamarim um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, né? E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão naquele lugar. E estava confuso, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, o próprio idioma, glossa, né? E todos pasmo se maravilhavam e dizendo uns aos outros: pois quem não são Galileu todos esses homens que estão falando? Veja bem, então naquele exato momento, né, estavam eles reunidos num só lugar, e ali começou a se manifestar o ruacho de algo, porque era povo, os povos de línguas, né, diferente, né? Então também estava judeus da época, que eles chamam de judeus, né, denominam assim, que na verdade é os aldim misturados. Calma aí um pouquinho só. E eles confirmam em Atos aqui que eles falam em língua charamanaia, sulianda, lacaflácia, né? É assim que eles começam a falar, que isso tem respaldo, irmão, para eles bíblico. Então vamos estudar aqui, ó, Atos do Apóstolo, capítulo 2, verso 3, dizendo assim: apareceu, né, distribuindo entre eles línguas, né, que é na verdade, que está em grego aqui, esta palavra. Glossa, quer dizer idiomas, né? Idiomas. E não, irmãos, isso daí que a gente tem visto, esse movimento espiritual. Agora a gente era do sistema também e achava que isso era correto, falar sulianda. Não tem, né, charamanaia, né, que eles começam a falar, lacraflácia e um monte de, né, de chiriar mediante isso e falando que são línguas estranhas. Eu te peço a verdade, não venha com Coríntios, 1 Coríntios, né, que ali Shaul falava, né, Shaul falava em quê? Em línguas, né? Então vamos estudar aqui. O que acontece? O dom do ruacho de algo, ele desceu sobre os emissários naquele exato momento. Mas por quê? Porque existia povos, os povos ali, que precisavam escutar a voz de Al, aquilo que tinha. Shaul também, em Coríntios, ele fala muito bem. Ele fala assim: se tiver 3 profetas subindo em profecia, falando em línguas, né, idiomas, né, que se tiver um intérprete,
que se interpreta. E os outros dois senta e se cala. Aquilo que eu vejo, irmão, nos dias de hoje é só faladeira e mais nada. Então, em Atos, não está dando direito algum de falar em línguas estranhas. Isso daqui, estranhas. Isso aqui é uma mentira. Isso daqui, foi esse movimento pentecostal a qual Daniel Berg e Gunnar trouxeram os dois suecos em 1910 dentro do Brasil. Então esse movimento veio e alguns deles adquiriu isso daí tudo. Aí começou um movimento de começar a chilear, chilear, sem ninguém entender. Eu já vi profecia, meu querido, que a pessoa falava trazendo para a igreja várias coisas no mesmo sentido. Quer dizer, como? E Aldinho Luiz. A pessoa falava assim: eis que eu te digo, minha serva, lacrafrácia, assim digo eu, sulianda, que você vai ser abençoada. Olha, lacrafrácio, digo eu, sulianda para que você venha ser abençoado. Aí daqui a pouco, de novo, a pessoa falava lacrafácio, que você vai ter um bens material, E falava sempre a mesma língua em dois sentidos, lacrafácio, sulianda, para trazer o texto inteirinho da profecia. Isso é balela, isso daí é mentira, meus queridos. Então, eu vou falar, irmão, para nós, adorador de algo, e também, irmão, respeitando Yahshua, no nosso meio, não pode ter pessoal dessa maneira. Isso é sistema, isso daí tem que ser cortado, porque já que nós saímos fora do sistema mentiroso e tem trazido esse movimento pentecostal, não sabe nem o que é Pentecoste, Aí começa aí trazer esse movimento mentiroso, falando em línguas, que é a qual, irmão, se for estudar um pouquinho a mitologia, achamos no templo de Diana, as pitonisas do templo de Diana, as pitonisas de Dagon, as pitonisas de Astarte, as pitonisas de Asterote, a pitonisa de vários, que era feceus da época, que era Deus, que elas entravam em fusão, o inimigo tomava elas, e o que elas faziam? Ela chileava, ela falava a mesma coisa, como tem hoje a línguas estranhas. Mas e Aldinho Luiz? Será? Será não, irmãos? Está aqui, para quem busca o texto verdadeiro, seja lá em Coríntios, depois eu vou estar colocando manual, nesse vídeo, para você pegar cada versículo e ver aqui, alguns, está dessa maneira, pode ver que aqui no final está diferente, SS, e depois aqui no final está diferente. Por quê? É Atos capítulo 2, verso 4, todos ficaram cheios do roache. Mas, irmão Luiz, por que você não fala igual o Sefaradim? Aqui, com CH, o Sefaradim fala som de R. É uma mentira também. Pronto, já vou rasgar o verbo. O roache passaram a falar em outras línguas. Então quer dizer, cadê aqui? Em outras línguas estranhas. Não, é esse verbo. É glossas também, ou glossonarias, Então veja bem, aqui está no plural. Então veja bem, o que acontece aqui? Segundo o roache lhe concedia que falasse. Em qual
diferença, né? Se tivesse um grego lá, eles iam falar em grego, porque o Ruach concedeu assim. Se tivesse em cônica, né, em língua icônica, ia falar, estava falando em língua icônica, estava falando em língua de Chipre, estava falando em todos. Então não é, nunca vai ser línguas estranhas. Xaramanaia, Sulianda, seja lá o que for, né, Lacafácia, né, e um monte de porcaria que a gente tem visto no dia de hoje perante o sistema, né, infelizmente aí o sistema podre. Já vou falar assim, o sistema podre, mentiroso, né, que a qual pode buscar em Código Sinaíde, pode buscar no Código Vaticano, pode buscar em tudo quanto é coisa que você vai achar glossa, idioma, irmão, aqui ó, idioma. Então aqui não está mais em línguas, está em quê? O grego. Certo? Está glossa. Então está aqui, ó, em idioma descido do alto, tá? Então o papai concedeu esse dom para que eles falassem outras línguas para aquele movimento no dia de Pentecostes, a festa da colheita, que era movimentado lá em Alxalaim, né? Se derramava em um monte, né? Que eles iam para Ixarral, não fala Israel, né? E naquele exato momento estavam todos reunidos naquele lugar, né? E desceu sobre eles o que é o dom de falar em outras línguas. O dom de falar em quê? Em línguas estranhas? Não, em outras línguas, em outros idiomas, entendeu? E naquele exato momento também em Atos, se você faz a leitura completa, você vai ver que tem aqui o quê? Eu não tenho, né? Tem que todos ficaram cheios do Ruach, né? E passaram a falar em outras, né? Em outros idiomas, tá? Pode colocar línguas assim, né? Traduzido, pode colocar línguas, porque é idioma, tá? Então, aí eu não fico, irmão, vendo aonde que tem respaldo. Fala para mim, aonde que tem respaldo para isso? Xalamalaia, Sulianda, Lacafácio, né? E aí bate o pezinho, irmão, e fala assim, digo sou eu, digo eu, né? Então, aí eu fico olhando esse movimento, irmão, que está acontecendo. Fui enganado? Fui enganado. Também no sistema religioso, né? Então quem começa a buscar na mitologia, vê, irmão, que quem entrava nessa fusão do adversário nos templos de Diana era as pitonisas, entendeu? Que ela chiriava, como fala o papai, falando assim, você não consegue nem compreender o que sai da boca do cidadão. Se você pegar uma pessoa dessa, escute bastante, né? Quando a pessoa começa a falar em línguas estranhas, eu nunca vi um intérprete para a línguas estranhas. A própria pessoa que está falando essa línguas estranhas, ela mesma faz para interpretar essa língua que ela está falando. É difícil, né? Então eu quero que vocês, irmãos, prestem bastante atenção nesses estudos, porque aqui está em grego, tá? É glossa, ou grossonaria, né? Não existe esse negócio de xaramanaia, não existe esse negócio de suliano, não existe esse negócio de lacafácio, né? Não existe. Pode ser o que for, meu querido. Ou o papai dá esse dom para você falar inglês, russo, né? Eu estava estudando também, irmão, que um médico atendeu, né, um fono atendeu, há tempo bastante antigo, um pessoal que estava, irmão, eles falavam inglês, depois eles passaram a falar russo, né? E eles, né, arrumaram consulta diante
né? Fono. Aí ele entendeu o quê? Que a pessoa estava falando em russo, tá bom? E não em línguas estranhas. Então, não, fica bastante difícil, sabe? De ver hoje, até pessoal que muitas vezes está aí fazendo mikvah maim, né? Mikvah do maim, que é emissão sobre as águas, né? Emissão, que eles falam que é batismo, a palavrinha, né? Infelizmente aí em latim, tem gente que vai lá e faz, né? Agora eu posso chamar de batismo, e sai falando em línguas. Então começa a corrigir também essas pessoas, porque ou nós saímos do sistema, ou continuamos no sistema. Não podemos ficar pela metade. Não podemos, meu querido, falar que a gente serve algo, né? E servimos e respeitamos e acha se continuamos ainda com o quê? Com mania, um carrapicho, né? Como fala Matitial, capítulo 15. Por vossas tradições tem pecado contra Yahweh, né? Então, irmãos, está aqui. E a tabela também vai sair. Então tome bastante cuidado com esse negócio de falar que o dom do Roache é falar Charamanaia, Suliana, Lacrefácia, e um monte disso daí, que eu caí nisso daí também, mano, né? Mediante a emoção. Não é essa língua que o papai está falando, estranha, que não se entende. Não é. É o que? Idiomas. Então o papai vai derramar sobre a sua vida o que? Idiomas. Segura um pouco aí, filho. Tá, irmãos, eu vou trazer mais um texto para vocês em Elchanan Marcos, que eles colocaram assim, Elchanan Marcos, né, que eles chamam, né, o nome dele correto é Elchanan Marcos, né, que eles colocam como Marcos. E também, né, eu não posso chamar Yalhanan. Eu não sou sefaradim. Vocês vão ver mais para frente vários estudos sobre isso. Eu não sou sefaradim. Então eu não posso levar de maneira alguma gramática misturada com a verdadeira língua semítica. Está escrito assim, Yalchanan, que ele chama por Marcos, né? É capítulo 16, verso 17. Estes sinais seguirão o que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novos idiomas, línguas, glosas, né? E agora? Então está aí mais um estudo, irmão, espero, né? E se os irmãos pedirem de novo mais explicação, sai o segundo estudo sobre línguas estranhas. Sai disso, tá bom? Sai disso, isso aqui é sistema, sai disso, é mentira isso aqui, né? E quero ver qualquer um confirmar para mim, diante desses versículos, ou capítulo, ou seja lá o que for, que existe esse negócio de Charamanaia e demais. Um abraço a vocês, irmão. Até mais, próximo vídeo.